Qual que é a diferença entre o ateu e o agnóstico? Aí eu vou deixar para você explicar isso. Não, Você quer que mas eu fale? não sei, né? Eu sei que eu sou ateu, que eu não acredito em... Bom, na verdade, você sabe que existem modalidades. Eu vou simplificar Isso, assim. explica aí essas modalidades. Isso é importante para o pessoal entender. Tem um agnóstico mais severo, menos severo, tem graus. Mas, em linhas gerais, o ateísmo, a palavra a é a negação, em grego, theos é Deus. Então, ateu, aquele que nega a existência de Deus. Tá certo? É o ateu. Ele não acredita na existência de Deus. Mas a palavra é de cunho moderno. Porque no passado, Sócrates foi condenado a tomar cicuta sob a acusação de corruptor da juventude e ateísmo. Olha só. E os cristãos também foram processados na época de Nero por ateísmo. O que significava ateísmo naquela época de Sócrates e do cristianismo primitivo? Negar os deuses oficiais de Roma ou da Grécia. Sócrates negava os deuses do Olimpo. E era uma negação de Deus do mesmo jeito. do mesmo jeito. Certo. E os cristãos negavam os deuses de Roma. Então, ateu. Mas hoje o ateu não é aquele que meramente nega esse Deus específico, não. Ele nega qualquer tipo de divindade. Então, por isso que eu falei que a palavra sofreu semântica. É anacronismo pensar que o ateísmo daquela época é o mesmo ateísmo que você professa. Então, é bom colocar isso. Tem um livro do Minoir muito interessante sobre a história do ateísmo, que o ateísmo, como formulação filosófica, ele é recente. Você tem Carneades, Pirro, da época grega, que eram céticos, mas não é o mesmo tipo de ceticismo que nós temos hoje. Entendi. Isso para falar do ateísmo. O agnosticismo é um passo um pouco além. O agnóstico, a palavra gnosis, em grego, significa conhecimento. Tanto é que você vai ao médico, você vai fazer um diagnóstico. Quando a pessoa não sabe nada, ela é uma ignorante. Então, o agnóstico é que ele fala o seguinte, olha, nós não temos elementos o suficiente para fazer uma afirmação quanto à existência de Deus ou à não existência de Deus. Então, na dúvida, eu ficarei neutro. O agnóstico radical, ele fala que você não pode ter certeza de absolutamente nada. Aí alguém pode fazer uma pergunta, inclusive do que você está falando? Quer dizer, você não pode ter certeza de absolutamente nada, nem do que você está dizendo? Ah, sim, né? Igual, entendi. toda regra tem uma exceção. Isso é uma regra. O agnóstico menos radical, ele fala o seguinte, olha, eu estou aberto. Mas até hoje eu não fui convencido, nem por um lado, nem por outro. Nem por Billy Graham, nem por Richard Dawkins. Você entendeu? Nenhum dos dois me convenceram. O agnóstico quem? O agnóstico, então, é em cima do muro. Em cima do muro. Mas só que na hora do discurso, o agnóstico está mais próximo do ateu do que do crente. Entendi. Ele pende mais para o lado de lá. Você entendeu? Ele é mais racional. E tem também, nessas modalidades aí, tem aqueles também que são intelectualmente agnósticos ou intelectualmente ateus e tem aqueles que são revoltadamente ateus. Você entendeu? Você tem também o deísmo, já que quer colocar as modalidades. Sim. O deísmo foi uma modalidade que começa com Voltaire. Olha que interessante, Voltaire era criacionista, acreditava em Deus na criação do universo. Só que o Voltaire comparava o universo a um relógio, como o Paley também tinha comparado. E o argumento era o seguinte, se tem o relógio, tem o relojoeiro. Aí mas se tem o relojoeiro, por que tem tanta desgraça aqui? Aí até o Dawkins brinca depois, o relojoeiro era cego. Relojoeiro cego, o livro dele, né? É o livro dele. Aí a resposta que o Voltaire dizia, gente, Voltaire estava muito antes, Voltaire está no século XVIII, viu? Só para situar o pessoal aí. A resposta que o Voltaire dava à presença do mal com a existência de Deus era o seguinte, Deus deu corda no relógio e o abandonou. Entendi. Então o deísmo, assim, existe um Deus, mas ele está numa dimensão tão distante, tão ampla, que a gente não pode alcançá-lo e ele não está nem aí com a gente. E existe o teísta, que é aquele, como eu, que afirma a existência de um princípio universal que criou o universo e tudo mais. Agora, dentro do teísmo também tem as suas variantes. Esse princípio universal é uma pessoa, uma coisa. Aí você tem Aí começa, né? Aí Todas começa. As linhas, as vertentes. Mas eu não sou dos revoltados, não. Eu respeito todo. Tá louco. Minha mãe é super religiosa, crente em Deus e tudo. Mas eu não sou. Mas tá tudo bem.